dia a todos. Portanto, este é o nosso terceiro seminário APCMC, portanto, são os webinars que a APCMC tem dois segmentos de webinars neste momento, os chamados webinars, portanto, mais técnicos, dirigidos para os quadros das empresas, e depois temos estes webinars, seminários APCMC, mais dirigidos, então, para os dirigentes das empresas, dirigentes e quadros de direção ou de suporte à direção. O tema de hoje, portanto, como digo, este é o terceiro seminário. O primeiro seminário, fazendo aqui um bocadinho também de história para quem ainda não tem acompanhado estes seminários. O primeiro seminário no mês de maio, foram dois no mês de maio, foi sobre, portanto, as previsões de mercado. Nós temos um protocolo com o professor Manuel Nogueira em que atualizamos os números, a projeção para 2 anos, portanto, no setor dos materiais de construção, no setor da construção, porque é a fonte da nossa atividade é da construção, e depois também dentro dos materiais de construção há alguma segmentação das áreas de atividade. Portanto, é um seminário sempre muito interessante, aliás, é um relatório muito interessante, muito útil para as empresas, para nós, portanto, é um bom indicador e tem sido muito utilizado pelas nossas empresas e até por empresas que não são associadas, mas que, enfim, usam também como bom indicador. Então fizemos esse seminário um pouco porque era urgente repensar, e não só pensar, mas voltar a prever em função da pandemia, em função da crise de saúde pública que estamos a atravessar, porque no mês de maio já estava bastante na zona, não é? Portanto, como sabem. Fizemos outro, logo de seguida, inspirado aqui num aspecto mais da área, enfim, do marketing comercial, apoio ao cliente, que foi a experiência do cliente. Portanto, como a pessoa por acaso está aqui a participar neste momento como assistente, digamos como participante, aliás, que é o Rogério Ribeiro, que nos veio trazer então a experiência do cliente dentro das organizações, digamos assim, o percurso que o cliente passa, enfim, desde que nos conhece até ao serviço pós-venda e a importância que isso tem para a fidelização dos clientes, para a satisfação dos clientes, para a adaptação do nosso serviço às necessidades do cliente, enfim, uma observação atenta à satisfação do cliente ao longo da jornada do cliente, também se chama agora jornada do cliente. Portanto, e agora, então, o tema de hoje é um tema, portanto, que tem a ver com a tendência que foi, como também é título deste seminário, foi, digamos assim, acelerada esta necessidade da digitalização do negócio e, ainda mais além que isso, talvez, a digitalização do processo de completo de venda, portanto, loja online. Vamos ter a oportunidade então de ouvir, e eu vou passar a apresentar aqui o João Pestana, vamos ter a oportunidade de o ouvir. O João é um jovem empresário, neste caso, pós-graduou-se em Engenharia de Gestão Industrial na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fez um estágio na Sine, Tintas Sine, na área do supply chain, portanto, internacional. E depois do estágio, e penso que também há algum tempo de contrato de trabalho, sai para um projeto na área da digitalização, portanto aqui numa consultora canadiana, e funda então com um colega, penso que é assim, a Linemat. A Linemat quer ser portanto, uma plataforma da Marketplace na área específica e especializada dos materiais de construção. Foi apoiada por uma das maiores aceleradoras do mundo de negócios, digamos assim, de startups americana, portanto, o Founder Institute, está sediado na Califórnia, nos Estados Unidos, e neste momento, portanto, está a terminar o seu processo de pré-lançamento desta plataforma. Portanto, certamente que para estar dedicado a este projeto teve que se preparar muito bem, ele, a equipa e quem o apoia, e por isso vai-nos trazer também todas essas inspirações, vai partilhá-las connosco, que todas elas conduzem então à digitalização do negócio e à digitalização da venda, portanto, que não é só o negócio, mas também o negócio da venda. Portanto, ficaríamos então por aqui. Só chama a atenção
de que, portanto, como disse há bocadinho, mas podemos não estar todos, penso que agora já estaremos uns 35, há bocadinho estávamos 25, estão inscritos já 50 participantes, e só chama a atenção que no final desta apresentação, que durará sensivelmente 40 minutos, podem colocar questões no chat, portanto aqui no bate-papo, cá em baixo, e, portanto o João irá respondê-las, o Dr. José de Matos fará depois então o resto da sessão, enfim, a moderação aqui, portanto, deste processo e o encerramento aqui deste seminário. Portanto, desejo-vos um bom seminário, tenho a certeza que vai ser inspirador e conto com vocês, contamos com vocês, aliás, a Associação, para os próximos eventos e também, enfim, dentro dos possíveis, com a vossa proximidade ao nosso projeto. Muito obrigado. João, por favor, toma a palavra e para todos, então, uma excelente conferência. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado à Associação pelo convite e por ter promovido este tema. Como diziam antes da sessão, há muitos interessados no tema e podemos ver pela quantidade de pessoas presentes e agradeço a todos os presentes. Também vou tratar de dizer tudo o que tenho para dizer sem vos impedir de almoçar no final. Portanto, vou tentar ser rápido e portanto, vou agora partilhar aqui a minha apresentação para ser mais fácil. Eu pedi aqui ao José de Matos que talvez me colocasse como anfitrião para poder partilhar a apresentação. Não sei se é possível, que eu neste momento não estou a conseguir Eu não sei, o José de Matos está sem som, não estou a conseguir ouvir. Bom, João, isso faz parte, é só para testar os nervos, hein? Estas tecnologias também falham. Bom, aqui está. Portanto, já devem estar a ver aqui a minha apresentação, por favor, confirmem. Ótimo. Portanto, aqui, o tema de hoje e o título da apresentação foi "O futuro chegou mais cedo", precisamente porque este momento de pandemia que vivemos acelerou decididamente os processos de digitalização nas empresas e a título pessoal e, portanto, mais do que nunca, se este tema era importante e relevante, é ainda mais urgente. Portanto, hoje eu vou falar de digitalização e depois também onde é que as vendas online se encaixam neste processo de digitalização. Portanto, vendas online faz parte do que é o processo de digitalização, mas digitalização é bastante mais do que vendas online. Portanto, vou dar aqui alguns enquadramentos teóricos também, com muitas dicas práticas e que podem utilizar já no final da apresentação sem dificuldade. Portanto, é importante definir qual é o nosso ponto de partida. A verdade é que o setor da construção é o setor menos digitalizado da Europa, apenas comparado com a agricultura. Há vários fatores que contribuem para isto e obviamente o facto da construção ser feita num ambiente pouco controlado, não é um ambiente fabril e portanto dificulta muitas vezes a automatização e a organização de processos, mas iniciativas também como a construção modular estão a permitir transformar algumas destes processos num ambiente mais fabril e controlado. E qual é a tendência? A tendência nos últimos anos é sem dúvida do setor reconhecer que tem este gap de digitalização e vemos isso precisamente pela quantidade de pessoas presentes nesta conferência e, portanto, está a haver um esforço grande
de implementação de ferramentas digitais, e onde saliento o BIM, as Smart House, impressões 3D, têm aparecido muitos marketplaces a nível internacional em várias áreas da construção, para encontrar serviços profissionais, para encontrar fornecedores. Portanto, há aqui muitas áreas onde estão a nascer iniciativas que, sem dúvida, vão mudar o mercado rapidamente. E, portanto, aqui salientar que não há um outro caminho, isto é transversal a todos os setores da economia, nós não estamos sozinhos na construção. Portanto, há 8% das empresas que dizem que o seu modelo de negócio vai sobreviver na indústria com a permanência deste nível de velocidade de digitalização. Ora, isto é difícil de perceber, porque então se só há 8% de pessoas que acreditam que o modelo de negócio que usam atualmente vai sobreviver, então é mesmo preciso ter iniciativas que mudem o modelo de negócio nos pontos-chave necessários para sobreviver a estas mudanças. E porquê é que então estão a falhar as estratégias digitais e porquê é que só 8% das empresas é que acreditam que vão sobreviver a estas mudanças com este ritmo de digitalização? Bom, antes de mais, perceber aqui o que é a digitalização, e é importante fazer aqui um enquadramento, porque muitas pessoas olham para a digitalização como um conjunto de iniciativas que, no fundo, utilizam ferramentas digitais para digitalizar determinado processo de contacto com o cliente ou passar as estruturas de IT para a cloud. Isso também é digitalização, mas digitalização é muito mais do que isso e o potencial é muito maior do que um conjunto de iniciativas separadas e desligadas entre si. Portanto, a utilização de ferramentas digitais permite, acima de tudo, aumentar enormemente a eficiência dos processos e permite-nos recolher dados, recolher informação sobre clientes, sobre operações e analisá-los de forma a tirar conclusões que nos permitem aumentar a eficiência de uma forma que antes não era possível, porque não tínhamos acesso a estas ferramentas digitais, que elas próprias estão a surgir todos os dias, e todos os dias surgem novas ferramentas que nos permitem fazer novas coisas, e portanto é importantíssimo estarmos atualizados neste sentido. Eu vou falar de algumas agora ao longo da minha atualização, da minha apresentação. Portanto, é um grande erro pensar que a digitalização é fazer o mesmo que se fazia antes utilizando ferramentas digitais. Portanto, se uma pessoa faz a mesma coisa que fazia antes utilizando ferramentas digitais, é porque não está a utilizar o potencial da digitalização. A digitalização é disruptiva pelos ganhos de eficiência nos processos que traz, e temos de olhar para a digitalização como transformação dos modelos de negócio e dos equilíbrios de mercado, porque empresas que aprendem a utilizar as ferramentas digitais como um todo trazem ganhos de eficiência nos processos de venda, no processo de entrega tão grandes que realmente causam estas disrupções no mercado, aliadas ao facto da digitalização permitir uma escalabilidade muito grande do negócio. E, portanto, quem consegue criar eficiência nos processos utilizando estas ferramentas cresce rapidamente e digamos que engole quem não está no barco. E portanto, aqui eu posso dar o exemplo da plataforma Airbnb, o marketplace de aluguer de alojamento local, que o alojamento local sempre existiu, mas a verdade é que com o aparecimento de uma plataforma como o Airbnb passou a ser possível a qualquer pessoa descobrir casas disponíveis para alugar em qualquer cidade do mundo de forma quase instantânea, receber ou ler feedback, comentários de pessoas que já estiveram naquela casa e, portanto, criar confiança a quem vai para uma cidade desconhecida, uma casa desconhecida, criar confiança para fazer esse aluguer. E, portanto, tudo isto depois dá origem a todo o mercado de alojamento local que surgiu daí
e que obviamente também afetou o setor da construção através da reabilitação imobiliária e todo este setor que nasceu e que foi possível porque houve uma disrupção digital, portanto um aumento de eficiência no processo de descobrir casas que ultrapassou várias vezes os níveis de eficiência que existiam antes. E portanto é importante perceber também que o nível de magnitude destas mudanças e a velocidade a que elas acontecem é às vezes difícil de entender, porque o Airbnb a ideia nasceu há 12 anos, em 2008. Portanto, estávamos a sair em plena crise financeira ainda e de repente todo o mundo já mudou e passaram 10 anos. Todo o mundo do alojamento local mudou por completo. Portanto, em termos de digitalização, é transversal que em todos os setores que a digitalização recompensa os first movers. Portanto, as empresas que vão à frente e que investem mais cedo e arriscam mais têm uma vantagem competitiva muito grande e eu vou tentar aqui explicar porque é que existe essa vantagem de ir à frente. Portanto, em primeiro lugar, as competências necessárias em termos de trabalhadores e de tarefas a executar que são necessárias para utilizar estas ferramentas digitais são muito diferentes do que existiu até agora. Portanto, estima-se que mais de metade das tarefas executadas hoje em dia por trabalhadores a tempo inteiro vão deixar de ser necessárias num curto espaço de tempo. Ora, isto implica uma aposta muito grande e contínua na formação. E a formação, fala-se de formação, toda a gente, sempre foi importante a formação, mas com a velocidade de mudança que existe hoje em dia, a formação é mais importante que nunca. E formação, aqui também especificamente formação digital, formação para utilizar ferramentas que permitem atingir os tais níveis de eficiência de processos que nos levam a outros patamares e outras possibilidades. Portanto, aqui podemos imaginar o seguinte exemplo. Uma empresa com um trabalhador hoje em dia que não consiga enviar um e-mail, usar um computador ou fazer um telefonema, está mal posicionada. E podemos imaginar que em 5, 10 anos, se não houver uma aposta contínua nessa formação dos trabalhadores que temos na empresa, em 5, 10 anos o nível de desfazamento entre as competências que um trabalhador tem e as competências necessárias vai ser tão grande como seria hoje em dia não conseguir fazer um telefonema ou não conseguir enviar um e-mail. E portanto, é muito importante não ficarmos para trás e isto vai acontecer. E se não formos nós a fazer aqui, vem alguém de fora e vai fazer e vai desromper o nosso mercado. Portanto, não vale a pena achar isto da construção ainda está mais atrasado, ainda está menos digitalizado. Ótimo, isso é uma oportunidade para todos nós. Porque isto está a acontecer, não vai acontecer, isto está a acontecer e tem acontecido cada vez mais rápido. E não estou com isto a dar nenhuma novidade, mas é sempre bom salientar este ponto. E aqui, porque é que esta alteração de competências traz a vantagem aos tais first movers? É que os primeiros a apostar em ferramentas digitais, e ferramentas digitais aqui de forma abrangente, em múltiplas ferramentas digitais, são os primeiros a testar, são os primeiros a errar, são os primeiros a aprender e a recolher dados que lhes permitem analisar os dados, conhecer melhor o cliente, conhecer melhor o processo de venda, conhecer melhor o processo da supply chain, de abastecimento de material. E, portanto, quando antigamente era uma decisão racional, quando havia alguma disrupção na indústria, esperar para ver e depois de perceber, ok, o caminho é este, fazer um investimento, hoje em dia a velocidade de mudança é tal que o first mover, ao avançar, está a aprender a uma velocidade muito mais rápida e as empresas seguidoras que passaram uns anos vão tentar fazer a mesma coisa. Quando lançarem a versão 1.0 desse investimento, já os primeiros estão na versão 3.0, 4.0, a recolher dados a uma velocidade muito maior, a utilizar ferramentas mais eficientes
e, portanto, já nunca mais os seguidores vão conseguir fechar a oportunidade que deixaram escapar e, portanto, isto é importante e, acima de tudo, esta vantagem de First Movers é uma vantagem de conhecimento adquirido por usar as ferramentas e aqui usar intensivamente. Portanto, não interessa uma pessoa dizer que faz uma campanha de marketing digital de vez em quando e não experimenta segmentar o cliente por interesse, por sexo, por perfil de compra, por idade. Uma pessoa tem de experimentar, tem de ter bem noção do que é que funciona e o que não funciona. Continuando, o que é este gráfico, este framework que eu apresento? Isto é um framework promovido pela McKinsey, a mais prestigiada consultora de estratégia do mundo, e, portanto, eles fazem aqui um framework para nos ajudar a definir qual é que deve ser a nossa estratégia de digitalização. Quando e como tenho de fazer esta mudança. Portanto, há aqui, essencialmente, duas variáveis que pesam na decisão, que é a velocidade da mudança, portanto, a velocidade da digitalização, e o grau dessa mudança, o impacto que ela tem nos nossos modelos de negócio. E, portanto, aqui, para dar um exemplo, por exemplo, aqui no quadro de criar agilidade, em que a velocidade de mudança é alta, mas o grau de mudança é pequena, eu diria que podemos encontrar, por exemplo, indústrias como a restauração, em que claramente os clientes já utilizam aplicações, o Google, para descobrir os restaurantes, para interagir com os restaurantes, mas no dia a dia não existe uma mudança assim tão significativa. Portanto, eles têm de utilizar as ferramentas, mas tudo o resto que já existia continua mais ou menos igual, simplesmente potenciam a atividade pelas ferramentas digitais. Apesar de que, mesmo na restauração, já começam a surgir projetos de restaurantes fantasma, que no fundo não têm atendimento ao público, não têm mesas e utilizam apenas as aplicações de entrega, como o Uber Eats ou o Globo, para entregar o restaurante. E, portanto, estão aqui a cortar custos de pessoal, cortar custos de espaço e, portanto, novos modelos de negócio acabam por surgir mesmo nos setores que aparentemente têm menos impacto. Eu diria que na secção de viver nos dois mundos está sem dúvida o setor bancário, em que vemos uma grande disrupção, uma disrupção que apesar de tudo é lenta, porque também é um setor bastante regulado e portanto é difícil haver essa disrupção, e vemos do parte dos bancos um conjunto de iniciativas fortes e estratégias na área da digitalização, mas que não podem de um dia para o outro deixar de ter o core do que é o negócio deles e, portanto, vemos muitos bancos a ter iniciativas de aquisição de startups, de fintechs, que os permitem manter-se preparados para o mundo digital, que está aí e não vai parar, mas ao mesmo tempo sem perder o que já têm do core business. Eu diria que o setor do retalho, aqui do comércio de materiais de construção, antes da crise do coronavírus que vivemos, estaria aqui no viver nos dois mundos. Portanto, é necessário ter iniciativas fortes no digital, mas obviamente sem descurar o que já existe. Eu sinto que o impacto da Covid-19 no nosso setor foi de que passámos aqui deste patamar do viver nos dois mundos para dar passos ousados. Sinto que a velocidade de mudança, acima de tudo a velocidade de mudança, acelerou com o impacto do Covid-19. Portanto, há uma adoção das ferramentas digitais mais forte da parte dos clientes, da parte de todos os players do mercado e, portanto, é uma altura essencial de dar passos muito firmes no que é a digitalização, porque, como falava anteriormente, digitalização é, acima de tudo, o fluxo de informação, fluxo de dados, receber dados, analisar dados, e o que é o comércio, senão uma troca de informação de que produtos têm disponível, a que preço, qual a disponibilidade, qual as necessidades do cliente. E, portanto, estamos a falar essencialmente de uma troca de informação, sem dúvida que a disrupção vai ser grande e vai ser rápida.
E se é um setor que pode não ter sentido muito os efeitos da digitalização ainda, isto é exponencial, e da mesma forma que víamos a pandemia, que não nos preocupávamos com números muito pequeninos, de repente aquilo crescia e era exponencial, e portanto, quando percebemos que já estava em muitos casos, já é tarde demais, já tínhamos de fechar tudo a correr, porque já não havia forma de ir atrás dos contágios, e portanto, não queremos estar nós como empresa numa situação em que a digitalização já está tão à frente que eu já nem consigo saber para onde é que tem de ir, digamos assim. Portanto, agora, de um ponto de vista mais prático, eu vou sugerir aqui algumas ferramentas muito importantes para viver no mundo digital. Portanto, há outras, isto foi algumas ferramentas que eu utilizo e que decidi sugerir aqui. Isto basta pesquisar no Google pelo nome destas ferramentas e encontram rapidamente a informação necessária. Portanto, eu separei isto aqui por, digamos, por áreas. Aqui, em primeiro lugar, e porque é mesmo muito importante, eu ponho a área da formação. É essencial, quer trabalhadores, quer quadros diferenciados da empresa, estarem constantemente em atualização de novas ferramentas, novas tendências, novas metodologias. Portanto, eu tenho aqui o Grow with Google, que é uma academia da Google para ensinar a utilizar as ferramentas que eles têm. Ora, eles são uma das empresas maiores do mundo, não é por acaso, é porque têm boas ferramentas e, portanto, é positivo usar e abusar dessas ferramentas, e temos aqui um meio de aprender a usar e tirar partido delas. O Coursera e o Udemy são plataformas, acima de tudo, de ensino digital e, portanto, através destas plataformas, eles têm também depois planos para empresas, portanto, para fazerem a formação dos trabalhadores, e virtualmente é possível aprender tudo nestas plataformas. Todas as áreas de conhecimento têm algum especialista de alguma parte do mundo, algumas coisas em português, outras em inglês, que permitem aprender a utilizar as ferramentas necessárias. Portanto, dentro da ideia de que vão ser precisos novos conhecimentos, novas skills no mercado de trabalho, estas duas plataformas são plataformas de contratação a nível mundial de freelancers nas mais diversas áreas. Portanto, eu posso contratar um analista de dados, um especialista em inteligência artificial, posso contratar um designer, posso contratar, bem, as mais diversas áreas em marketing digital. Portanto, é fácil, usem e abusem destas ferramentas, não é necessário sempre contratar pessoas a tempo inteiro, ou mesmo que haja uma pessoa a tempo inteiro, em momentos pontuais podem sempre usufruir do que permitem utilizar forças de trabalho que estão habituadas a trabalhar neste sentido, e cada vez mais há freelancers pelo mundo e as empresas são menos feitas de trabalhadores a tempo inteiro, que vai haver sempre, mas precisam de pontualmente ter projetos e competências diferentes, e esta é uma forma fácil de as conseguir. Portanto, aqui estas ferramentas de CRM, de gestão de clientes, são essenciais como base para conhecermos o cliente, para guardar dados sobre o cliente, o perfil de compra, a interação que tem com a nossa empresa, quantas chamadas fez, que e-mails é que enviou, permitir às nossas forças de venda de verem e-mails trocados com outro comercial, com outra pessoa do atendimento ao cliente, e que permitem estarmos mais próximos do cliente, conhecermos melhor os problemas que tem e portanto, servi-lo melhor, de uma forma mais eficiente, com os produtos adequados a ele e não a outro qualquer que nós imaginamos que ele é. Portanto, aqui, dados, voltamos aos dados. Google Analytics e Hotjar são as maiores ferramentas de recolha de dados no website, portanto, perceber de onde é que os clientes estão a vir, o que é que estão a fazer no nosso site, que produtos estão a visualizar, que produtos é que os clientes veem e compram, que produtos é que veem e não compram, porque é que é? Será que é porque é caro? Será que a imagem está mal? Então vou experimentar, vou trocar a imagem,
vou trocar a forma como estou a fazer o marketing. E é essencial experimentar, medir os dados, aprender. Portanto, aqui, esta vou passar rápido, plataformas de colaboração à distância estamos a usar neste momento e são essenciais para a comunicação, quer interna dentro da empresa, quer externa com clientes. As pessoas utilizam estas ferramentas agora após a pandemia de uma forma que é mais fácil de interiorizar e, portanto, usem e abusem destas ferramentas, poupa-se tempo e dinheiro em deslocações. Design é cada vez mais um fator de diferenciação entre empresas. É essencial utilizar ferramentas que facilitam a qualquer pessoa comum fazer um logotipo, fazer um anúncio de Facebook, fazer um flyer, fazer uma assinatura de e-mail, coisas tão simples que dão tanto jeito quando se utiliza as ferramentas certas. Portanto, aqui 6,2 milhões de portugueses utilizam regularmente o Facebook e 90% dos adultos em Portugal já utilizaram a Google. Portanto, se nós não tivermos onde o nosso cliente está, a concorrência vai lá estar. A concorrência vai mostrar os produtos deles, vai mostrar os serviços e, portanto, é uma questão de tempo até eu ir perdendo os meus clientes para a concorrência. Portanto, aqui façam investimentos em publicidade digital, não tenham medo de deitar dinheiro fora, o dinheiro não é para deitar fora, mas é para usar para aprender. Portanto, eu tenho de fazer testes de anúncios para perceber se este produto é mais indicado para os clientes com mais de 50 anos e se aquele produto é indicado para os clientes abaixo dos 30. E, portanto, tenho de perceber estas diferenças, testar, porque isso vai poupar muito dinheiro em publicidade no futuro, quando eu sei que anúncios funcionam para que pessoas, porque visitaram aquele produto, etc. Portanto, o email marketing é uma das formas mais eficazes de marketing hoje em dia e, portanto, estas ferramentas permitem automatizar e-mails, contacto com o cliente, recolha de informação, mais uma vez testem, têm um e-mail para enviar a 100 clientes ou a 1000 clientes, enviem a 10 clientes uma versão azul e a 10 clientes uma versão verde, vejam qual é que teve mais aberturas ou mais cliques e depois enviem a versão melhor a todos e poupam assim dinheiro e têm resultados melhores. Portanto, e aqui esta é apenas uma dica bónus, portanto, há ferramentas digitais para tudo, eu salientei aqui as mais importantes e sem dúvida que se não estão a usar estas ou outras equivalentes, experimentem, vejam, porque são as maiores do mundo, as empresas estão a usar, é porque são úteis. E este Email Hunter é apenas uma dica, é possível com esta ferramenta gratuita pesquisar pelo domínio de uma empresa e ver todos os e-mails associados a esse domínio, portanto eu posso pesquisar apsmc.pt e se aqui o e-mail do Presidente Carlos Rosa estiver disponível online em algum site, vai-me aparecer através desta ferramenta e portanto isto seguramente é útil para equipas de vendas, para muita coisa e portanto fica aqui a dica. Portanto, para fechar aqui a parte da digitalização e entrarmos depois nas vendas online, queria salientar aqui os 3 pilares que para mim são essenciais numa estratégia digital, que é experimentar, errar e aprender. Porque, mais uma vez, o que a digitalização nos permite é experimentar de uma forma mais barata do que hoje em dia. É mais barato lançar um produto e testá-lo online do que na loja, não é preciso estar a fazer um catálogo, etc. É mais barato testar um anúncio do que fazer no Facebook do que fazer um outdoor. E, portanto, isto permite fazer coisas que à partida podem parecer menos convencionais, mas como ainda por cima é fácil recolher os dados dessa experimentação, a curva de aprendizagem começa a acelerar e portanto, é essencial não ter medo de errar. Enquanto que na economia que existia até agora, as coisas aconteciam de forma lenta e errar significa perder muito tempo, hoje em dia os testes são mais rápidos do que o que eram e mais baratos. E, portanto, errar não é tão mau e se uma pessoa tiver medo de errar, não experimenta, não aprende, daqui a 10 anos não sabe nada comparado com os outros.
E, portanto, não tenham medo de errar agora para acertar muito mais do que os outros depois. Portanto, aqui fazer uma mudança na minha apresentação sobre o que é que eu entendo por digitalização e agora entrar um bocadinho mais na área específica de vendas online. Portanto, em primeiro lugar, a principal mensagem que eu queria deixar aqui é que vendas online, se estão a pensar que vendas online é vender pelo site em vez de vender na loja, eu passei mal a minha mensagem até agora. Porque vendas online não é só vender no site em vez de vender na loja. Vendas online é um meio para ter um contacto digital com o cliente, recolher dados, testar e aprender mais sobre o cliente de formas que são completamente inalcançáveis através de um contacto físico com o cliente. Portanto, eu consigo retirar informação sobre o perfil de cliente, segmentação de clientes, os tipos de produto. Este cliente tem um jardim, vou-lhe propor uma máquina de cortar a relva. Não vou propor uma máquina de cortar a relva a clientes que nunca pesquisaram produtos de jardinagem no meu site. E, portanto, acima de tudo, vejam as vendas online como um meio de recolher informação sobre os clientes. E é um meio que permite recolher informação sobre os clientes, organizá-la e analisá-la de uma forma que não era possível até hoje. E, portanto, o principal objetivo de uma estratégia de vendas online deve ser recolher a informação, porque é depois com essa informação que eu vou promover as vendas. Portanto, aqui eu estou a mostrar uma das respostas ao questionário que fizemos a construtoras em Portugal. Portanto, tivemos cerca de 50 respostas a um questionário sobre o processo de compra e vendas online na construção. E quando perguntamos se estaria disposto a comprar materiais de construção numa plataforma online, reparem que cerca de 70% das construtoras responderam que sim, estou disposto. Cerca de 30% responderam que talvez e zero, ninguém dos 50 respondeu que não estaria disposto a utilizar uma plataforma online para comprar materiais de construção. Portanto, a vontade existe, a noção de que é importante existe, a oferta ainda não existe com a qualidade que o cliente precisa, e, portanto, é obviamente necessário percorrer o percurso de aprendizagem para conseguir oferecer a experiência que o cliente precisa para comprar online, porque a realidade é que vivemos no mundo da Amazon e, portanto, o cliente online está à espera de uma experiência como tem na Amazon. E, portanto, temos de criar aqui, obviamente, com as diferenças entre os vários tipos de produtos e os setores e os clientes que temos, a experiência tem de ser completa e portanto, há aqui muito trabalho a fazer. E a oportunidade é grande, era isso que eu queria deixar com aquele slide. Em termos de negócio digital, em Portugal, o digital representa 5% do PIB, que é quase metade do que os 8% de média dos restantes países europeus. Mas estes números estão a crescer e nós vamos chegar lá. E, portanto, a oportunidade é muito grande também em Portugal, até se calhar maior do que noutros países, porque temos mais possibilidade de sermos nós os first movers neste momento, apesar de já haver muitas iniciativas no mercado e, portanto, temos de agir rápido. Portanto, aqui, em relação ao impacto da Covid-19 no e-commerce em Portugal, houve um claro, ainda não há muitos dados, mas houve um claro aumento de tráfego nos vários segmentos de e-commerce a nível nacional. Houve muita gente que nunca tinha comprado online e que comprou, gostou da experiência e há de continuar a comprar daqui para a frente. Portanto, há também um impacto que é expectável de que alguns grupos de clientes durante os próximos tempos vão estar menos predispostos a ir a lojas físicas, a ter contactos públicos e, portanto, isto não acontece com todos, mas vai haver claramente grupos de clientes que
que vão preferir sempre um contacto digital. E, acima de tudo, podemos também retirar informação que nos vem de experiências de pandemias anteriores na Ásia, em que mostram que toda a digitalização acelera, incluindo o e-commerce, quando há uma pandemia e redução de contactos físicos, e que esses números ficam após a pandemia passar. Portanto, isso aconteceu na Ásia, aconteceu nas várias epidemias e principalmente no SARS, e isto pode ser um fator que explica porque é que os países asiáticos são hoje em dia os países com maior grau de adoção de ferramentas digitais. E, portanto, não esperem que as pessoas agora usaram a internet, compraram online, mas agora a pandemia vai embora e volta tudo ao que era. Não, vamos viver um novo normal. O novo normal não é uma palavra vazia, as coisas mudaram mesmo e portanto, continuamos a ser nós, continuamos a ser as mesmas pessoas, mas funcionamos e pensamos de maneira ligeiramente ou menos ligeiramente diferente do que pensávamos antes disto tudo. Portanto, eu queria deixar aqui também 10 passos práticos sobre uma estratégia vencedora para vendas online. E aqui já estou na minha fase final da apresentação, portanto não se assustem com o tempo. Portanto, em primeiro lugar e mais importante, dados, 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 e só depois é que vêm as vendas. Portanto, as vendas são o resultado do conhecimento que eu adquiro do meu cliente através da ferramenta digital. Portanto, não pensem primeiro em vendas, obviamente as vendas é o objetivo final, mas isto é como no futebol, se pensarem no resultado do jogo, não vão conseguir ganhar o jogo. E, portanto, não pensem no resultado, pensem no meio para atingir o resultado, e esse meio é a recolha de informação. Portanto, é essencial num e-commerce, numa página online, ter a informação dos produtos completa e, portanto, numa página online o cliente depende só da informação que lá está. E, portanto, se a informação não estiver completa, o cliente vai embora e não compra. E aqui no setor de materiais de construção, isto inclui fichas técnicas, inclui guias de instalação, inclui vídeos demonstrativos do produto, vídeos de instalação também, e, portanto, toda esta informação é essencial para aquelas construtoras e pessoas que estão dispostas a comprar online realmente acabarem por decidir comprar. Portanto, outro fator fácil de utilizar nas vendas online é a recolha de reviews independentes. Portanto, isto são duas vantagens grandes que trazem esta recolha de reviews. Portanto, de opiniões sobre clientes que compraram os nossos materiais. Portanto, por um lado, é uma forma de credibilizar os produtos para clientes futuros, mas também é mais uma ferramenta para recolher informação sobre o cliente, sobre a experiência que o cliente teve, identificar problemas antes que esse problema seja transversal a vários dos nossos clientes e que, no fundo, digamos que estejam a estragar a nossa imagem sem nos apercebermos porque não nos são visíveis. Não conta. É essencial ter entregas rápidas, portanto, entregas rápidas com opções de entrega aqui no setor dos materiais de construção. É essencial também ter a opção de seleção da data de entrega. Portanto, às vezes uma pessoa faz uma compra, mas não quer receber aquilo amanhã, quer receber aquilo para a semana, não dá jeito de receber amanhã. E, portanto, também é importante ter esta flexibilidade na entrega e, acima de tudo, esta entrega e as plataformas de e-commerce permitem criar barreiras geográficas que estão muito presentes no nosso setor e que estas ferramentas nos permitem atingir geografias diferentes com produtos específicos que são mais adequados a este tipo de contacto. Portanto, os pagamentos convenientes é essencial ter as várias formas de pagamento através do site e o cliente depois escolhe o que é mais conveniente conforme o momento, o tipo de produto que está a comprar, o valor que é. E é essencial ter um design e experiência do utilizador que
Porque se eu tiver um site com produtos bons, os preços são bons, mas depois o site é lento, ainda por cima é feio, e eu não consigo encontrar o produto que quero, porque não sei onde é que estão os menus, não consigo perceber as categorias, então o cliente vai embora e nem viu que o produto é bom, nem viu que o preço é bom, porque nem chegou lá, desistiu antes de tempo. Portanto, aqui, mais especificamente para o setor da construção, considero que é essencial ter descontos por quantidade, porque são compras muitas vezes grandes e não como e-commerce normais, em que eu vou comprar um telemóvel ou uma peça de roupa. Portanto, aqui o processo de vou comprar mais de 20 unidades, não me faz um preço especial? Sim, claro que faço, mas então por que não automatizar também esse processo comercial através da página de e-commerce? E aqui o pedido de amostras é também essencial, porque obviamente alguns dos materiais de construção são mais difíceis de comprar sem ter um contacto físico com o material, mas não é necessário ir à loja para ter esse contacto físico. Portanto, o pedido de amostras resolve em grande parte toda esta dificuldade e é essencial. E aqui os dois últimos, para terminar, em termos de marketing digital, mais uma vez, o marketing digital tem de ser utilizado com um investimento agressivo. Portanto, uma pessoa tem de ir testando, tem de ir experimentando, tem de perceber se este produto é melhor para fazer anúncios no Facebook, se aquele é melhor para fazer anúncios no Google, se é melhor fazer um email marketing uma vez por semana, uma vez por mês ou 3 vezes por semana. Quais são os clientes que querem receber um e-mail por semana, quais são os que querem receber 3. E portanto, esta experimentação é essencial e a forma de recolher dados sobre o marketing digital e perceber quais são as campanhas que estão a resultar facilitam muito este processo. Portanto, eu posso fazer anúncios e perceber se aquele anúncio está a dar dinheiro ou não. E, portanto, se não tiver a dar dinheiro, eu rapidamente percebo que falhei, fecho aquele anúncio e crio outro diferente para experimentar. E quando descobrir qual é que funciona melhor, aí sim posso pôr dinheiro, investimento sem medo e, portanto, essa é a vantagem do marketing digital, é que com as ferramentas certas e com a análise de dados certos, é possível perceber o que é que funciona e o que é que não funciona. E segmentar clientes de uma forma que antes era inimaginável. Portanto, aqui o email marketing acaba por também poder fazer parte do marketing digital, mas muitas vezes aparece separado e é uma componente forte do marketing digital e, portanto, eu separo aqui também. Portanto, o email marketing é uma oportunidade para estar em contacto com o cliente antes da compra, durante a compra, com e-mails de confirmação de encomenda e informações importantes, e após a compra. Portanto, é importantíssimo, depois da compra, seguir o cliente para perceber se ele ficou satisfeito com a compra e mais. Se eu sei que o cliente comprou aquele produto, eu consigo imaginar que outros produtos é que também interessam ao cliente. Falava há bocado no jardim, se eu tenho um cliente que comprou as aspersores de rega, eu sei que ele tem um jardim, então vou-lhe propor produtos de jardinagem. Eu sei que ele está a tratar de jardim naquela altura. E este tipo de automação é possível experimentar e a partir do momento em que fica a funcionar, é uma fonte de dinheiro brutal. E, portanto, aqui outro tipo de automação possível é um cliente que visita a categoria, por exemplo, de pavimentos e não compra, eu consigo perceber, ok, este cliente está interessado em pavimentos, ainda não comprou na minha loja, mas eu posso lhe enviar de forma automática um guia para seleção de pavimentos, ou um guia com um e-mail com exemplos dos produtos de pavimentos mais vendidos ou melhor classificados. E, portanto, é aqui uma forma que não precisa de estar um comercial ativamente a ler o cliente e tentar imaginar estas coisas. Portanto, é feita uma escala muito maior que uma equipa de comerciais não consegue fazer, consegue sim ajudar a pensar estas campanhas. Portanto, é também essencial falar com as equipas de vendas atuais
e essas equipas vão continuar, porque vai continuar a haver vendas offline. O online não vai substituir a 100% o offline. Portanto, é aqui uma ferramenta extra, um mecanismo extra e um ponto de contacto extra que vai progressivamente ganhar importância. Ganha importância porque o cliente utiliza mais ao longo do tempo e ganha importância porque a nossa curva de aprendizagem vai melhorando e conseguimos chegar de forma mais eficaz ao contacto do cliente. Portanto, aqui muito rapidamente, a Linemate acaba por ser uma startup que ajuda as empresas do setor de comercialização de materiais de construção a utilizar estas ferramentas, a cumprir as melhores práticas de vendas online. Somos, acima de tudo, parceiros neste processo de digitalização e estamos a trabalhar exclusivamente com materiais de construção e, portanto, queremos fazer estas curvas de aprendizagem num setor específico e que vão permitir chegar a resultados muito interessantes no futuro. Portanto, aproveito agora para abrir a discussão a perguntas, penso que será através do chat ou bate-papo aqui da Zoom. Portanto, obrigado, João. Participem. E como eu disse, a parte desta apresentação era sobre experimentar e errar, portanto não tenham medo agora de fazer perguntas. Então, obrigado, João, excelente apresentação. Cumprimos o tempo mais ou menos, portanto, no tempo da apresentação. Vou agora passar a palavra ao Dr. José Matos, que vai, no fundo, moderar aqui a parte das perguntas e respostas. Dr. José Matos, não se importa? Muito bem. Eu pedia só ao João Pestana, pode tirar a tela para nos vermos outra vez. Muito obrigado. Como estava previsto, deveriam as questões ser postas através do bate-papo, torna isto de forma mais organizada e simples, e normalmente escusam de se fazer discursos antes de fazer a pergunta, portanto as perguntas podem ser mais diretas. Se quiserem colocar questões, entretanto, estejam à vontade. Nós estamos quase em cima da hora, mas temos com certeza uns minutos ainda para fazer as questões que entenderem. E é aproveitar, temos aqui um especialista, o João Pestana, para fazer exatamente essas perguntas. Enquanto surgem perguntas, e não está tudo muito calado em termos de escrever em vez de perguntar. Já temos uma. Ora bem, é do Rogério Ribeiro. A automatização dos processos pela digitalização e toda esta automação não vão prejudicar, anular a componente comercial na venda? João Pestana. De todo, não. Portanto, a componente comercial da venda vai estar sempre presente e toda esta digitalização, quer a parte especificamente de e-commerce, quer a digitalização como um todo, são ferramentas para a força comercial de uma empresa. Portanto, uma empresa que tenha um e-commerce forte permite aos comerciais decidirem qual é a venda que é simples e que eu posso direcionar para o e-commerce e dedicar-me a vendas mais complexas e que possam ter valor mais acrescentado. E, portanto, como comercial, eu deixo de perder tempo em transações mais rotineiras e passo a poder dedicar o meu tempo e ser mais eficiente e eficaz, porque sei que o site vai fazer um bom papel com aquela outra transação que é mais simples, porque aquele cliente precisa de uma coisa que é mais simples e eu sei que o site funciona bem para aquilo. Portanto, o e-commerce nunca vai fazer tudo e, acima de tudo, a digitalização é também feita de pessoas e, portanto, a Google e a Facebook têm milhares de trabalhadores e são as empresas mais digitais do mundo. E, portanto, vamos precisar sempre de pessoas por mais digital que a empresa seja. As competências, sim, alteram e a forma como se usa as ferramentas vão alterando. E, portanto, a força comercial tem de se adaptar a utilizar essas ferramentas, caso contrário, não vai conseguir ter os ganhos de eficiência
que a concorrência vai ter. Ora bem, mais questões para colocar? Se entretanto não surgir questão nenhuma, eu coloco o João Pestana. Da sua experiência neste momento, mas temos entretanto uma pergunta do Dr. Jorge Salvador. A promoção, comunicação internacional da nossa oferta, utilizando plataformas especializadas como Arquiprodutos, Monmobile Project. O Dr. Jorge Salvador é a pessoa que no ICEP está ocupada da nossa fileira toda, da construção dos materiais de construção. E, portanto, ele pergunta até que ponto é que isto pode ser um instrumento também para vender lá fora. E, nomeadamente, utilizar outras plataformas digitais especializadas. Como é que se faz esta ligação? Portanto, sem dúvida que a digitalização quebra barreiras geográficas e, portanto, permite, através destas plataformas, atingir novas geografias, novos clientes. E aqui voltamos um bocadinho ao mesmo. Na digitalização eu não posso dizer esta plataforma é a melhor, a outra não é, antes de experimentar. Porque pode haver um produto que funciona muito bem naquela plataforma, mas que na outra plataforma, onde eu até tenho mais vendas, ou mais comentários, ou mais interações, esse produto que funciona bem numa plataforma não funciona na outra porque os clientes são diferentes. E, portanto, a mensagem é mesmo experimentar, sem dúvida que existe oportunidade nestas plataformas e devem ser aproveitadas. Aliás, têm de ser aproveitadas, porque se as plataformas existem, é porque as pessoas as usam, senão a plataforma já tinha fechado. Portanto, se as pessoas a usam, é uma questão de testar e perceber como é que eu posso tirar partido daquelas pessoas que estão ali. O que é que elas estão à procura, o que é que eu tenho para oferecer e como é que vou comunicar isso. Portanto, estava a fazer uma pergunta enquanto surgiu esta, que tinha a ver com que dificuldades identificou nas empresas para implementar vendas na internet? Dificuldades. Portanto, em primeiro lugar, a digitalização tem sempre uma dificuldade de uma pessoa perceber, empresas perceberem isto é importante, mas o que é mais importante? Quer dizer, vou apostar primeiro no marketing, vou apostar fazer primeiro uma loja online, vou contratar alguém, vou subcontratar. Há muitas opções e, portanto, é difícil tomar decisões, mas, acima de tudo, é preciso experimentar e avançar. E aqui, para não estar sempre a repetir o mesmo tema, obviamente, quando falamos ali de que o digital representa 5% do PIB português versus 8% de média europeia, portanto todos os países têm mais do que os 8% e, portanto, mais do dobro de Portugal, é óbvio que nós estamos numa fase inicial de curva de aprendizagem e de adoção destas ferramentas. E isso é verdade nas empresas, é verdade nos clientes e portanto, há ainda alguma dificuldade em perceber quando fazer a mudança e que grau de mudança é que temos de fazer, como é que a vamos fazer e depois aqui um ponto interessante que é, nós temos de perceber que estas mudanças fazem-se muito rápido, há uma geração nova a aparecer no mercado de trabalho, portanto, pessoas que têm hoje em dia à volta de 40 anos estão a chegar a posições de decisão e essa geração utiliza as ferramentas digitais e, portanto, aqui num espaço de 5, 10 anos, e não precisamos de chegar aos 10 anos, os decisores de cada empresa no setor de construção e transversalmente a outros setores vão mudar de geração. E com essa mudança de geração muda o perfil de cliente e as expectativas do cliente. E se nós pensarmos que um cliente, podemos pensar que terá
temos clientes essencialmente entre os 25 e os 65 anos, portanto estamos aqui a falar de 40 anos. Em 20 anos, metade destes clientes vão embora e eu vou ter de encontrar outros para sobreviver. Ou seja, em 10 anos, 25% desses clientes vão embora. E, portanto, se eu não pensar como é que vou agarrar nos novos clientes, estes já estão a adotar as ferramentas digitais. Os novos muito mais vão adotar. Isto já adotaram e adotaram noutras áreas e, portanto, eu se marco umas férias e utilizo plataformas para reservar hotéis, depois começo a querer esse tipo de experiência nos outros setores da minha vida. E, portanto, há uma oportunidade grande também, transversal em vários setores, digamos no B2B, no comércio entre empresas, porque as pessoas na vida pessoal começam a estar habituadas a usar no dia-a-dia estas ferramentas e muitas vezes chegam ao local de trabalho e ainda não têm este nível de adoção de digitalização. Mas existe esse desejo. E, portanto, a oportunidade aqui no setor empresarial é também muito grande em tudo que é digital. Nós temos aqui outra questão, duas questões, aliás. Uma questão do Rogério Ribeiro sobre o problema da coexistência de plataformas marketplace, que já há mais do que uma aqui a funcionar, especificamente para materiais de construção. Há só vossas, julgo eu, mas já apareceram mais umas coisas. Mas há, portanto, plataformas marketplace, mas também existem as plataformas proprietárias de cada comerciante, não é? De vendas online. E, portanto, ele deixa a questão mais para a associação, é como é que nós vemos isto, nomeadamente, que efeito é que isto pode ter nos preços de venda dos produtos e nos serviços que se prestam. E temos também da Ana Monteiro uma pergunta que, sendo muitas vezes necessário o agendamento, uma demonstração de uma ferramenta ou visita a um gabinete de projeto ou obra para venda, ou mesmo apenas a orçamentação das necessidades do cliente, em que a opinião do João Pestana, como é que pode este processo ser gerido numa plataforma digital? Esta questão das visitas e demonstração no cliente. A primeira questão é mais para a associação, a segunda é mais para si, não é? Como é que nós podemos, eventualmente... Não sei se quer responder primeiro à primeira. A primeira eu posso fazer um comentário, até agora entre nós o e-marketplace, plataformas de marketplace não tiveram grande sucesso ou aceitação. Acho que são utilizadas muito pontualmente para um produto e em algumas circunstâncias. Porquê? Nós temos uma boa rede de distribuição de materiais de construção no país e a maior parte das empresas de materiais de construção têm uma implantação regional, o que significa que os fabricantes utilizam tradicionalmente a rede de distribuição e, portanto, vender num e-marketplace, digamos que é um outro canal e que provavelmente não seria vantajoso relativamente aos distribuidores de materiais de construção, trabalhando eles com produtos que não são deles e tendo uma implantação sobretudo regional, também estar num e-marketplace não é propriamente interessante. A consequência seria todos andarem a apresentar os mesmos produtos e a fazer uma guerra ao nível dos serviços ou dos preços, mas provavelmente por essas questões a solução aqui irá sempre mais para plataformas proprietárias dos operadores, onde eles podem, de certa maneira, trabalhar o serviço ao cliente naquele sentido em que o João Pestana falou. Julgo que é mais essa a resposta em Portugal. A outra questão é para si, como é que esta questão das demonstrações de uma ferramenta, neste caso uma ferramenta não é uma ferramenta informática, será uma ferramenta utilizada na construção, uma visita a um gabinete de projeto, ou uma obra para venda, ou mesmo para uma orçamentação, como é que isto se pode automatizar?
Claro, eu já agora muito curto sobre o tema anterior. Aqui, obviamente, há várias estratégias de presença online. Estar presente no marketplace não é a única. O investimento necessário para ter plataformas próprias também é muito diferente. E a curva de aprendizagem também tem de ser feita. E, portanto, aqui, porque é que as plataformas surgem? Porque são um ecossistema de colaboração entre os vários intervenientes na plataforma. Portanto, há ganhos de parte a parte em estar mais gente na plataforma, e mesmo a própria concorrência, que pode não ser assim tão direta como em outros marketplaces, ajuda a experimentar novos produtos e segmentar aqui ofertas. E acima de tudo, permite partilhar custos, partilhar conhecimento e chegar mais longe do que quem está sozinho. Ou seja, a digitalização promove também uma economia de parcerias. Portanto, muitas vezes, pessoas que na economia tradicional, empresas que na economia tradicional seriam nossos concorrentes, podem ser nossos parceiros em determinada área, quer para a parte logística, quer na parte de colaboração e informação. Portanto, aqui olha-se hoje em dia para concorrentes óbvios como potenciais parceiros também, cada vez mais. E ir sozinho é sempre uma opção, mas sozinho está-se sozinho. E não há ninguém depois para ajudar. Mas aqui, depois passando então para a pergunta aqui da Ana Monteiro, interessante. Portanto, obviamente há materiais e materiais, e a experiência de compra é diferente. Como dizia antes, o facto de existir um e-commerce não quer dizer que o trabalho comercial acabe, e portanto essa demonstração pode inclusivamente ser feita na mesma, e depois a conclusão da compra acabar por ser feita no e-commerce, porque depois acaba por poder recolher outro tipo de informações e usar outras ferramentas que, se a compra for feita offline, não as tenho. Portanto, muitas vezes, mesmo que digamos que a parte comercial possa ser offline, em alguns casos e em alguns produtos mais específicos, depois, se a compra puder ser feita num canal digital, permite-me depois fazer o tal seguimento automático da compra, guardar, registar automaticamente o perfil daquele cliente e o histórico de compras. Portanto, depois aqui o trabalho comercial vai continuar a existir, e obviamente materiais de construção é uma área muito vasta. E, portanto, há aqui tudo, e seguramente há parte do que são materiais de construção que nunca vão ser totalmente digitalizáveis, mas essa parte é uma percentagem muito menor do que podemos imaginar à partida. Porque depois a interligação das várias ferramentas permitem que mesmo partes que à primeira vista são menos digitalizáveis, depois acabam por ser, e acabamos por tirar partido de todas estas ferramentas de que falamos hoje, e chega a um ponto em que o e-commerce é tão eficiente que eu já nem quero fazer vendas online, porque depois ali é tudo automático, e portanto os custos que eu tenho em termos de operação e dificuldades de depois não usar a ferramenta digital, que já está tão treinada e tão afinada, são piores. Portanto, depois de afinar a ferramenta, uma pessoa passa a querer fazer a transação de forma digital e não de forma física, digamos assim. Ora bem, muito obrigado. Nós tivemos aqui mais 10 minutos, o que não é propriamente o resvalar muito do tempo. Muito obrigado ao João Pestana, muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco. Esta questão do que é digital, vendas online, é uma questão importante. A associação está envolvida também num projeto de digitalização que brevemente terão mais notícias e que tem a ver com a utilização de uma base de dados mestre, igual à que se utiliza nos outros países da Europa, pronto, com a colaboração dos fabricantes,
serão carregados os produtos de forma standardizada, bases de dados standardizadas, de livre acesso pelos comerciantes, para depois também poderem utilizar esses conteúdos, as fotografias e tudo mais, de forma automática, quer seja nos seus ERPs, quer seja para vendas online, para tudo. E, portanto, este é um tema que se vai aprofundando em várias camadas. Aqui foi o antes de férias. Muito obrigado mais uma vez ao João Pestana. Estes são caminhos que nós vamos ter que percorrer e nos quais a Associação continuará envolvida, apoiando as empresas e o aumento da eficiência dentro do nosso setor e mantendo a sua competitividade com os formatos que por aí vão aparecendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos e vou fechar a sessão. Depois ela vai estar disponível gravada e vão poder ter acesso a toda esta sessão quem a quiser rever. Muito obrigado mais uma vez, João Pestana, pela sua ótima intervenção. Já agora deixar uma última nota, que com esta digitalização, a associação e o associativismo é mais importante que nunca, e a troca de informação e a aprendizagem em conjunto é mais importante que nunca, e portanto mantenham-se próximos destas iniciativas da APCMC, que são sempre muito interessantes, e portanto é importante esta colaboração entre todos para que não chegue ninguém de fora e nos venha roubar o lugar. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, João, pelas palavras finais. Obrigado a todos e muito obrigado por estarem aqui. Foi muito bom. Muito obrigado, sim senhor. Obrigado. Então, continuação e boas férias.